Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro brasileiro. Mais uma vez é uma honra a gente poder demonstrar para vocês aqui o comportamento do fluxo estrangeiro, seja aí do fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Nesse momento, sexta-feira, dia 22 de junho, 19 horas e 45 minutos. Mais uma vez, fica aquele compromisso. A gente teve no vídeo passado uma enquete aí, onde que vocês preferiam fazer esse vídeo semanal dentro do nosso canal. A gente teve aí imensa maioria votando pela sexta-feira, então a gente está aproveitando o final do pregão de sexta-feira para poder já entregar para vocês informações de muita valia sobre o comportamento do fluxo estrangeiro. Então, vale aquele recado de sempre. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser também, você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação para que você seja avisado a todo conteúdo novo que a gente subir para o canal do YouTube. E principalmente, sempre espalhe a informação para as pessoas que vocês conhecem que atuam no mercado financeiro para ficarem atentas na movimentação do fluxo estrangeiro. É um trigger muito importante dentro do mercado brasileiro. Então, vamos começar o vídeo de hoje, pessoal. A gente está inclusive com aquela nossa tela de resumo, conforme a gente fazia aí com vocês nos vídeos anteriores. Essa semana o Ibovespa caiu 0,17. Olha aqui, pessoal, 1 bilhão e 20 milhões de reais de ponta vendedora por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No futuro, vendas de 440 milhões. Para a moeda americana, uma semana de valorização e eles atuando aí numa ponta compradora de 111 milhões de reais no nosso mercado. Dólar comercial fechando aí, cotado a 3,78. Pelos principais mercados pelo mundo, bolsas americanas ambiente de queda, europeias com exceção aí da bolsa inglesa e também as bolsas asiáticas. Na média, os 10 principais mercados pelo mundo, queda média de 1,80 e a gente caiu somente 0,17, ou seja, a gente conseguiu, diante de tanta queda que a gente viu aí pelo mundo afora, ainda permanecer com o ambiente de queda mais leve em relação à movimentação dos nossos principais pares internacionais. Só que, qual que é a função principal do nosso canal, pessoal? Não é informar vocês a posição do fluxo. A gente sempre vai comentar fluxo oficial e fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Esse que vocês estão vendo é o fluxo das corretoras estrangeiras nessa semana. Mais de 1 bi de ponta vendedora. E agora eu vou demonstrar aqui para vocês o fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo próprio site da Bolsa. E olha que interessante, pessoal. A gente simplesmente teve toda a movimentação de compra colocada na movimentação de venda. Ou seja, a gente começou a fazer aqui esse acompanhamento com vocês no canal no dia 21 de junho de 2017. Olha aqui, pessoal, exatamente nesse patamar onde que o nosso Ibovespa estava cotado a 60.700 pontos. Um ano depois, a gente tem esses dados com 2 dias úteis de atraso, então a gente tem aqui até o dia 20 de junho, a gente tem a movimentação do fluxo estrangeiro zerando todas as compras que eles tiveram no nosso mercado, onde que eles bateram o pico desse ambiente comprador exatamente aí no início do mês de fevereiro, praticamente 19 bi e meio no nosso mercado. E a gente está aqui exatamente aí cerca de 400 milhões de ponta vendedora, ou seja, venderam de fevereiro até agora o mês de junho 20 bilhões de reais dentro do nosso mercado. Ou seja, a gente pegou uma bolsa de alta, eles ambiente comprador, a gente saiu de 60 para 87. E agora com o ambiente vendedor, a gente saiu de 87 e a gente fechou o pregão de hoje cotado a 70 mil pontos. Ou seja, olha a eficiência deles, pessoal. Na ponta compradora, eles saíram do nosso mercado e levaram de 60 mil para 87 mil. Exatamente com essa movimentação de valorização de 27 mil pontos. E a gente simplesmente, nessa movimentação de venda de todo o conteúdo comprador por parte deles, a gente caiu de 87 para 70, ou seja, a gente caiu 17 mil pontos. Eles conseguiram lucrar aqui pelo menos 10 mil pontos em relação à movimentação do ambiente comprador que eles começaram exatamente um ano atrás dentro do nosso mercado. Essa informação de muita valia para que vocês fiquem atentos realmente na eficiência que eles têm para poder operar o nosso mercado. Aproveitando que a gente está comentando com vocês essa movimentação
do fluxo estrangeiro, vamos dar uma olhadinha também naquela evolução do ambiente do ano de 2018 que a gente sempre comenta com vocês, né, pessoal? Olha que interessante. O nosso Ibovespa está com uma desvalorização mensal de 7,96, já considerando o pregão de hoje. Considerando o fluxo divulgado até o dia 20, que a Bolsa sempre divulga com 2 dias úteis de atraso, a gente percebe aqui nessa barra verde, olha a movimentação vendedora por parte do fluxo estrangeiro, quase 6 bilhões em junho. A gente tinha tido por parte deles uma ponta vendedora no mês de maio de mais de 8 bilhões dentro do nosso mercado. E nessa barrinha laranja, o saldo do investidor pessoa física, que a gente sempre comenta com vocês aqui no canal, está sempre na contramão do mercado e a gente brinca que é o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo. E se a gente verificar aqui esse mês de junho, olha que interessante, pessoal, somente o investidor estrangeiro está com uma ponta vendedora no nosso mercado. Todos os outros participantes, pessoa física, institucional, empresa pública e privada, instituições financeiras, dá uma olhada. Barrinhas está o quê? Ascendente. E essa curva exatamente sendo calçada pela movimentação do investidor estrangeiro. Por isso que eu falo, quem que manda no nosso mercado? Quem que a gente tem que ficar muito atento na movimentação? Exatamente, pessoal, na movimentação do fluxo estrangeiro. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, exatamente aí no comportamento das corretoras estrangeiras no nosso mercado em relação aí aos ativos que fazem parte aí da nossa B3. A gente tem exatamente aqui primeiro a movimentação dos 23 índices que são disponibilizados pelo B3. Eles andaram com uma ponta compradora em 4 deles e todos os outros ponta vendedora Futebol Clube. Se a gente fazer aqui o grau de eficiência, dá só uma olhada, eles lucraram praticamente de quase a metade dos índices e a outra metade, um pouco mais, uma ponta o quê? De prejuízo como projeção na semana. E o nosso Ibovespa, eles tiveram aí a segunda pior performance da semana, uma projeção de prejuízo nessa semana de 10 milhões de reais no nosso mercado. Se a gente verificar aqui então os ativos do Ibovespa, dos 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora, 0,08 de alta, ok? Só que dos 15 ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, a gente também teve uma movimentação de valorização de 0,78 dentro do nosso mercado. Como carro-chefe de ponta compradora na semana, as ações de Vale, quase 350 milhões de reais. O ativo aí vem sendo sempre movimentado na ponta vendedora diante dos nossos últimos vídeos. E nessa semana o ativo voltou a cair quase 12,5. E o que eles fizeram, pessoal? Ponta compradora. Vamos sempre atentos nessas movimentações, porque Vale vinha de 4 semanas seguidas de ambiente vendedor por parte deles no nosso mercado. E olha que interessante, a gente tem exatamente aqui as ações do Banco Itaú numa ponta vendedora no nosso mercado, ou seja, são dois ativos aí considerados blue chips, onde que eles entraram em Vale e saíram aí a rodo nas movimentações do Banco Itaú, exatamente com o Banco Itaú nessa semana tendo uma alta de 0,82% no nosso mercado. Como destaque de ponta compradora, a gente teve aqui as ações de JBS com uma alta aí de 7,22% e na ponta vendedora as ações de CCRO com uma queda de quase 6% no nosso mercado. Então, dando uma olhadinha lá, pessoal, em relação ao ambiente setorizado que a gente está acostumando a fazer com vocês aqui no conteúdo do canal, olha que interessante, a gente tem aqui exatamente a movimentação deles diante dos 8 principais setores do mercado dentro do próprio Ibovespa. Ou seja, eu não preciso de olhar todos os ativos do setor de consumo, eu olho os ativos do setor de consumo que fazem parte do Ibovespa. Eu não preciso de olhar todos os ativos do setor financeiro, eu vou olhar os ativos do setor financeiro que fazem parte do Ibovespa, porque o Ibovespa é o nosso carro-chefe, onde que eles atacam com maior ênfase, onde que eles atuam realmente com maior volume dentro dos nossos ativos. Então, vamos começar aqui setor financeiro. Lembra que na semana passada, pessoal, a gente teve uma queda média no setor financeiro de cerca de 5%. Quem tem essa versão do vídeo da semana passada, lembra. Quem não assistiu, faço aí o convite para dar uma olhada no vídeo da semana passada e para quem é novo no canal, simplesmente também dá uma olhada nos vídeos anteriores dentro do nosso conteúdo do canal, porque é muito importante você saber como é que está a evolução dentro dos nossos ativos. Então, nessa semana, o setor financeiro, pessoal, eles andaram também com uma ponta vendedora, concentrado bem aí nas ações do Banco Itaú e também nas ações de Itaúsa, e ambos fecharam com movimentação de valorização no nosso mercado.
A gente teve a maior valorização no setor financeiro, exatamente as ações do Banco do Brasil. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, a gente tinha comentado com vocês que o ativo tinha caído diante da movimentação vendedora da semana retrasada, só que na semana passada, quando o ativo caiu, o que eles fizeram? Zeraram todas as vendas e estavam o quê? Com o ambiente comprador. E nessa semana, o que o ativo fez? O ativo subiu e eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso em relação à movimentação da companhia no nosso mercado. A gente teve aqui, com o mesmo sentido, as ações de Cielo como a ponta compradora e eles também atuando nesse mesmo sentido, e também aí as ações da própria bolsa B3 no ambiente de valorização e eles aí também atacando na ponta compradora. Então, comentando aqui, setor de consumo, conforme a gente comentou aí com vocês, a gente teve aí o destaque da semana, JBS. Ambiente de valorização e eles atuando nessa ponta compradora. Agora, dá uma olhada, pessoal, no setor de consumo, qual o ativo que eles mais compraram? Magazine Luiza subindo aí mais de 2% na semana. E o que tinha acontecido no vídeo da semana passada que a gente tinha comentado com vocês? Magazine Luiza tinha subido quase 15%, pessoal. E eles já estavam atuando numa ponta compradora e nessa semana novamente ponta compradora Futebol Clube no ativo e também o ativo aí com uma semana de valorização. Se a gente pular aqui no setor de materiais básicos, exatamente aquela discrepância que a gente viu de Vale, 4 semanas consecutivas de venda e nessa semana aí ponta compradora Futebol Clube. Os Minas continuam com aquela toada de ponta vendedora. As ações de Suzano e de Fibra que nessa semana caíram e que na semana passada tinham subido com eles vendendo, exatamente nessa semana realmente tiveram aí uma desvalorização e também continuando ser empurrada pela movimentação aí do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No setor de petróleo, em relação óleo, gás e biocombustível, pessoal, Petrobras essa semana, ponta vendedora por parte deles, mais uma semana de ponta vendedora, o ativo inclusive fechou aí a ação preferencial com ambiente de valorização da semana, só que a ação ordinária, ambiente de desvalorização, então a gente segue aí verificando essa pressão vendedora que eles estão tendo aí nas ações da companhia. Passando aqui para o setor de serviços públicos, que engloba o setor elétrico e também utilidade pública, a gente teve aí de ponta vendedora as ações de CEMIG e também as ações de Equatorial, inclusive Equatorial com uma queda mais expressiva e eles atuando aí numa ponta vendedora. A gente teve também, pessoal, as ações de Eletrobras. Lembra que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado que a companhia tinha tido uma valorização e eles estavam vendendo. Nessa semana eles continuaram ponta vendedora nas ações da Elet 6, só que eles andaram aí com uma ponta compradora nas ações de Elet 3, sendo que nessa semana a Elet 3 aí terminou com ambiente de desvalorização. No caso aqui das ações da Energias Brasil, subiu mais de 8% no nosso mercado, eles não participaram desse movimento dentro da companhia. Se a gente verificar aqui, setor industrial, ponta vendedora Futebol Clube aqui na grande maioria dos ativos, e aí o destaque a gente pega justamente para as ações da CCR, como a gente viu aí, o destaque de ponta vendedora para os ativos do Ibovespa nessa semana. Setor de saúde, essa semana a gente teve aí uma movimentação, pessoal, de correção para as ações de Raia Drogasil. E na semana passada o ativo tinha subido quase 5%. Nessa semana teve aí uma leve correção e o ativo novamente seguindo essa pressão compradora, conforme a gente já tinha visto também no vídeo da semana passada por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Se a gente verificar aqui também como destaque desse setor, as ações de hipermarcas tiveram um ambiente de valorização, eles já estavam comprando o ativo na semana passada e nessa semana eles continuaram aí com esse ambiente de valorização do ativo, sendo que na semana passada a gente tinha terminado praticamente no 0 a 0 dentro da companhia. Para a gente fechar, setor de telecomunicações, a gente teve na semana passada, pessoal, eles atuando numa ponta compradora nas ações da Vivo e as ações tinham subido praticamente aí quase 2% de alta e nessa semana, simplesmente, eles atacaram com uma ponta vendedora e o ativo devolveu praticamente aí tudo que ele tinha colocado no ambiente de valorização na semana passada dentro do nosso mercado. Em relação às ações da TIM, eles estavam atuando aí exatamente numa ponta compradora na semana passada e o ativo tinha tido uma desvalorização e nessa semana aí fechou aí a semana aí bem próximo da estabilidade com uma pequena valorização dentro do nosso mercado. Mais uma vez eu comento com vocês, pessoal, o nosso canal não é call de compra e não é call de venda, mas a gente consegue demonstrar para vocês a pressão de preços que eles fazem dentro dos nossos ativos. E aproveitando
Para a gente então finalizar essa movimentação dos setores, a gente vai verificar aqui exatamente esses setores que fazem parte aí dos índices que não são tão amplos do nosso mercado. A gente conseguiu perceber que nessa semana o nosso Ibovespa ficou bem próximo aí do 0 a 0, só que o ambiente vendedor persiste. Ambiente vendedor no Ibovespa, no índice de carbono eficiente, que seria um mini Ibovespa, seria as ações do Ibovespa praticamente aí sem as ações de Vale. A gente teve também o ambiente vendedor no índice de dividendos, que também corresponde às ações do setor bancário, o setor bancário também aí com ambiente vendedor. E vamos ficar bem atento, porque a gente conseguiu perceber nessa semana, muitas ações do setor bancário ajudaram realmente na recuperação do nosso mercado, só que a gente não viu entrando fluxo por parte de quem realmente manda no nosso mercado para ajudar realmente a empurrar o nosso mercado para cima em relação a essas ações desse determinado setor. Então, se a gente verificar aqui, a gente consegue perceber a evolução aí desses principais índices que não são tão amplos. A gente teve mais uma semana corretiva, o Ibovespa fechando aí a semana 70.640, nessa linha pontilhada, fluxo dos ativos que fazem parte do Ibovespa, então estão liderando aí essa ponta vendedora dentro do nosso mercado, aí seguido pelo índice de carbono eficiente, índice de dividendos, índice de sustentabilidade e também aí o índice do setor financeiro. Então é isso que a gente está sempre bem atento para demonstrar para vocês o poderio do fluxo estrangeiro, e isso para a gente, pessoal, é um motivo de orgulho para que vocês fiquem atentos, sempre espalhem essa informação para as pessoas que vocês conhecem dentro do mercado financeiro, a conhecer o nosso trabalho, conhece o nosso canal. Se você tiver interesse em acompanhar esses dados em tempo real, você vai ser muito bem-vindo. Na descrição do vídeo tem um formulário de treinamento justamente para que você preencha e eu entro em contato contigo posteriormente explicando o funcionamento. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente vai comentar com vocês, pessoal, a movimentação por parte deles no mercado futuro. Olha que show que eles deram no nosso mercado, e a gente vai começar a comentar aqui com vocês, pessoal, exatamente a movimentação deles no dólar futuro. Dá só uma olhada aqui nessa linha verde que é o fluxo. Ponta compradora Futebol Clube todos os dias da semana. E a gente teve aqui uma movimentação do contrato do dólar, ambiente de fechamento, uma movimentação o que, pessoal, na semana? Ascendente. A gente sabe que durante o intradiário está tendo muita volatilidade. E o interessante é que a gente consegue pegar, como a gente comentou, sempre em tempo real essas movimentações, a gente consegue surfar essas movimentações dentro do mercado com a movimentação das corretoras estrangeiras. A gente saiu exatamente na sexta-feira passada com fechamento 3735. Ou seja, a gente teve uma evolução de base de fechamento de 52 pontos. E se a gente fizer aqui um exercício aqui para trás dentro do mesmo contrato, pessoal, vocês estão lembrados naquela movimentação que a gente teve do pregão do dia 7, quando a gente chegou a bater praticamente aí R$4 de cotação? Olha o que eles fizeram. Ponta vendedora Futebol Clube. Ou seja, eles já estavam vendendo, inverteram a mão para venda quando o nosso dólar estourou. Quando o dólar no dia seguinte derreteu, olha o que eles fizeram. Recompraram todo o movimento vendedor. Isso é uma expertise que não tem preço, pessoal. É isso que a gente procura passar para vocês. E desde então, o dólar foi negociado aí a 3.718. A gente está tendo aí uma movimentação ascendente para a cotação da moeda americana. Lembrando que a gente só tem aí mais 4 pregões de liquidez para esse atual contrato do dólar, já que na sexta-feira já começa a entrar liquidez no contrato novo. Se a gente verificar aqui a movimentação deles no índice futuro, olha que interessante. A gente teve aqui exatamente ponta vendedora Futebol Clube durante essa semana toda com refresco no pregão de hoje. Ficaram aí com 115 milhões de ponta compradora, ajudando nessa recuperação que a gente teve aí do nosso mercado no pregão de hoje, e a gente tendo aí essa movimentação de muito zigue-zague durante a semana. A gente teve o pregão de terça e quarta, pessoal, com ambiente de valorização para o nosso índice futuro. E olha o que eles estavam fazendo? Vendendo. Ou seja, nem aí. Simplesmente no pregão de quinta-feira a gente devolveu tudo que a gente tinha entrado aí com ambiente de valorização. E hoje eles deram esse refresco nesse ambiente de vendas e ajudando aí nessa recuperação do mercado em relação aos contratos futuros do Ibovespa. Eu vou comentar aqui com vocês que no vídeo passado, pessoal, sem querer, eu cortei aqui a parte onde que eu ia comentar com vocês sobre o mercado futuro, exatamente na movimentação dos contratos, e vou te dar uma informação aqui muito interessante. Primeiro, pessoal, a gente tem aqui a movimentação dos contratos em aberto. E o que eu tenho aqui exatamente nessa tela? Eu tenho o saldo do contrato futuro do Ibovespa.
Ou seja, nesse momento eles estão aí com cerca de 125 mil contra 123, fechamento aí da última quinta-feira, pregão de ontem, 123 mil contratos de ponta compradora. Sendo que a gente vinha com 4 exercícios de ponta vendedora por parte deles. No exercício passado, que terminou aí agora no dia 13 de junho, foi o primeiro de ponta positiva de saldo que eles tiveram diante desse ambiente vendedor do mercado futuro. E a parte que eu cortei sem querer, pessoal, foi exatamente isso daqui, ó. A gente pegou aqui exatamente a movimentação em financeiro. O que é, Renato? Pegar o financeiro do contrato futuro e calcular cada contrato do Ibovespa futuro, um contrato padrão, considera o quê? O ambiente da cotação do Ibovespa para o seu valor em reais. Vou te dar um exemplo. Se o Ibovespa estiver valendo 70 mil pontos, um contrato padrão do Ibovespa significa que você está negociando 70 mil reais. Certo? Como a gente não tem um contrato padrão, quem negocia os contratos padrões são múltiplos de 5, então se o Ibovespa estiver valendo 70 mil reais, você multiplica 70 vezes 5, você vai estar negociando 350 mil reais quando você negocia um lote padrão do Ibovespa futuro. Então o que a gente fez? A gente multiplicou o saldo que eles têm de contrato em aberto, aqueles 123 mil, e simplesmente multiplicou pela cotação do ajuste para o contrato. Então eles estão ainda com uma ponta compradora para esse contrato que só vai se encerrar no dia 15 de agosto, de pouco mais de 8 milhões e meio, 8 bilhões e meio, melhor dizendo. Então, se a gente verificar os 4 exercícios que eles estavam vendendo, pessoal, eles chegaram a vender mais de 7 bilhões, mais de 3 bilhões, mais de 2 bilhões, mais de 4 bilhões. E a gente vai determinar aqui para vocês uma informação de muita relevância, porque a gente tem aqui o histórico dos últimos 10 anos. Eu vou comentar com vocês aqui o seguinte, olha, lá na crise de 2008, com o saldo vendedor de cada exercício, a gente estava acumulando o quê? Vendas. E olha que o volume deles não era tão expressivo no mercado futuro. E eles estavam com o ambiente vendedor, o nosso mercado chegou a bater aqui exatamente 36 mil pontos no exercício do dia 15 de outubro. E depois eles começaram a fazer o quê? Diminuir essa ponta vendedora do saldo acumulado. Chegaram a ficar com 15 bilhões de ponta compradora. E olha que interessante, aonde que eles ficaram com 15 bilhões de ponta compradora? Pessoal, exatamente lá em outubro de 2010, o nosso Ibovespa estava sendo cotado a 71 mil pontos. Depois disso, olha aqui, engataram ponta vendedora Futebol Clube e foram vendendo até o mês 8 de 2013. E o nosso Ibovespa fez o que depois disso? De 71 veio caindo e a gente chegou a bater 49 mil pontos. E depois o nosso índice continuou o ambiente de lateralização, só que eles começaram a fazer o quê? Diminuir vendas. Esse saldo acumulado passou a ficar positivo exatamente no mês de abril de 2015. Lembrando que a gente fez o fundo aí do nosso mercado em janeiro de 2016. Quando a gente chegou aqui em fevereiro, que o nosso Ibovespa estava lá nos 41 mil pontos, foi mais alto do que os 37 que a gente chegou a bater aí no mês de janeiro. E eles já estavam o quê? Acumulando saldo positivo. Então, se a gente pegar esse raciocínio, desde esse contrato que a gente teve aí no mês de agosto de 2017, que eles acumularam 54 bilhões de ponta compradora, venderam nessa movimentação simplesmente 17 bilhões de reais, enquanto o nosso índice estava subindo. Ou seja, eles estavam colocando o quê? Lucro no bolso. E a gente teve uma retomada exatamente agora nesse contrato de junho, numa movimentação novamente, de uma movimentação o quê? Ascendente de saldo acumulado para o futuro. Aí se você me comentar, poxa Renato, então eles estão tendo aí uma movimentação muito forte em relação ao saldo comprador dos contratos. Sim, mas se você olhar o volume financeiro, está praticamente o mesmo que eles estavam exatamente quando, pessoal? Em agosto de 2017. E diante dessa movimentação, o que a gente está percebendo no curto prazo na movimentação do mercado à vista? Ambiente vendedor de 20 bilhões de reais de fevereiro para cá. Ou seja, do nosso mercado futuro, estão no mesmo patamar de contrato,
E no nosso mercado à vista, ambiente vendedor de quê? De 20 bilhões de reais, ou seja, estão aproveitando para recomprar no futuro, para ficar no mesmo nível de patamar e realizando lucro no nosso mercado à vista, conforme a gente viu aí no início do nosso vídeo, dentro dessa cobertura que a gente está comentando com vocês do mercado futuro. Bom, eu acho que assim, eu já matei essa questão do contrato à vista e também do mercado futuro, justamente para que vocês entendam essa movimentação de uma vez por todas, porque muita gente fica, pô Renato, mas eles estão compradores, eles estão vendedores, ao saldo você está mostrando que ele está vendedor por parte dos corretores estrangeiros. Claro pessoal, se vocês verificarem aqui, o fechamento da série que a gente teve aqui no dia 13 foi maior em saldo do que o saldo que a gente está tendo agora. E como a gente acompanha o fluxo separadamente de cada contrato, a gente vê que esse fluxo que a gente verificou aqui nos contratos pelas corretoras estrangeiras, está vendedor, também está casando com a movimentação aí de desvalorização em relação ao fechamento do saldo positivo que a gente teve para o contrato no dia 13 de junho, que foi a posição deles que a gente pega e captura esses dados. Espero ter sido muito claro e se vocês não entenderam qualquer tipo de comentário que eu fiz aqui em relação ao vídeo, deixe aí nos comentários e mais uma vez eu agradeço a quem conseguiu assistir o vídeo até agora, meu muito obrigado, eu desejo a vocês aí um excelente final de semana, vamos ficar muito atento na movimentação do fluxo estrangeiro, mais uma vez pessoal, eu comento o seguinte, olha quem manda dentro do nosso mercado. E é isso que é a função principal do nosso canal, passar para vocês informações de qualidade em relação à movimentação do fluxo dentro dos nossos ativos. Eu desejo então novamente excelente final de semana para vocês, descansem bastante aí, semana de Copa rolando e a gente vai com tudo na movimentação na próxima semana, sempre lembrando que você que está acompanhando o nosso conteúdo, não se esqueça, você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no canal e também ative o sininho de notificação para que você seja informado a cada conteúdo novo que a gente postar aqui no conteúdo do YouTube. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal!